esboce a região delimitada simultaneamente pelas curvas dadas pelas equações. Y igual a E elevado a 2x, que é um gráfico muito similar igual a o Y igual a E elevado a x, que é uma função só crescente, passa quando x é igual a 0, vale 1, aqui tem uma assíntota horizontal, aproxima do eixo, o E elevado a qualquer coisa é só positivo, então o desenho está acima do eixo x. Tá. Então esse é o gráfico da Y igual a E elevado a 2x. E a gente tem três retas aqui delimitando, ó, y igual a 0, o y igual a 0 é o eixo x. A reta y igual a 0 aqui, ó, é o eixo x. Eu vou até desenhar de outra cor aqui, ó. Então, o y igual a 0 é essa reta aqui, certo? A outra reta é a reta x igual a 0. X igual a 0 é o eixo y. E a outra reta é a reta x igual a 1. Então, x igual a 1 é uma reta x constante. Ai, ai, ai. Vamos usar o recurso... Opa, o que eu fiz de errado aqui? Vamos ao recurso de desenhar a reta bonitinha aqui, ó. Então, aqui é x igual a 1. X igual a 1. Essa aqui é a reta x igual a 0. Então, a região delimitada simultaneamente pelas três, se fosse só os dois eixos delimitando, a região delimitada seria essa aqui, ó. Só, se eu tivesse tirado aquela reta verde, se eu tivesse tirado a reta verde e mantido só os eixos, seria essa parte de cá, ó. O eixo x, o eixo y e a curva, porque está aproximando de 0. Aqui é uma região infinita. Então, a delimitada aqui seria uma integral imprópria para resolver. Não é o caso. A gente está falando de uma região delimitada simultaneamente. Essa palavra aqui foi muito importante lá no enunciado. Então, delimitada simultaneamente pelo eixo x, que é a reta y igual a 0, pelo eixo y e por essas duas curvas aqui. Então, a região é essa, ó. Essa região aqui que está delimitada. Se a gente observar, o número 1, o x igual a 1, é levada nessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é faça x igual a 1. X igual a 1 dá E ao quadrado. Quando eu propus esse exercício, tinha um erro aqui, y igual a 2. O y igual a 2 está abaixo de E ao quadrado. Porque E ao quadrado, ele é um número 2,7 alguma coisa ao quadrado, isso vai ser maior que 4. Se eu coloco 2 aqui, fica no meio. E eu estou pedindo o volume do sólido obtido pela região, pela rotação dessa região em torno de uma reta y constante. Então, eu estou querendo que essa reta, ela fique fora dessa região, para a gente girar. Então, essa reta que eu estou querendo aqui vai ser uma reta horizontal, y constante. Então, y igual a 8. Então, a minha escala não está tão boa assim não, mas é para caber no desenho, tá? Então, y igual a 8, ficou essa reta aqui, ó, fora do desenho, porque aqui está 2,7 ao quadrado, não vai ficar maior do que 8, eu acho. Espero que não. Se quiserem, a gente corrige até para 9 aqui, para não correr o risco. Se fosse 3 ao quadrado, daria 9. Então, vamos corrigir para 9, que aí não tem erro mesmo. Então, 9. Então, eu estou querendo girar essa região amarela em torno... Esse é o meu eixo de revolução, ó, essa reta azul aqui. Então, esse pedacinho aqui não faz parte, né? A gente está girando só esse pedaço aqui, ó. Então, aqui é x igual a 1, 0. A gente está girando ao redor dessa reta. Se a gente quiser fazer uma integral em relação a x, vamos pensar nisso? Então, se eu pensar que para cada valor de x aqui, eu tenho uma faixinha dentro dessa região, eu estou pegando isso aqui e girando ao redor daquela reta. A hora que eu penso isso aqui fica bem fininho, girando ao redor da reta. Então, a gente está enxergando que isso é perpendicular ao eixo de revolução. O eixo de revolução está aqui, está perpendicular. Então, a hora que eu giro isso, eu obtenho o que a gente chama de anel. Então, a hora que eu faço esse movimento aqui, ó, eu tenho que enxergar uma coisa bem fininha aqui, que está entrando lá em cima. Não estou pedindo para esboçar o sólido. Então, vai ficar o que a gente chama de anel. Ele é um disco vazado. Então, eu tenho um raio maior e um raio menor. Quem é o raio maior? O raio maior é esse valor todo, ó. O raio maior, ele vale 9 em todos os lugares. Por quê? Porque a distância dessa reta até o eixo, que é 0 aqui, ó. O y igual a 0, o y igual a 9. Então, é o maior menos o menor. Então, o raio maior vale 9. Agora, quem é o raio menor?
O raio menor é a distância da reta azul até a minha função, olha. Porque se eu tiver aqui pertinho, ó, se eu tiver aqui pertinho do 1 aqui, ó, para esse valor de x, vamos pensar num outro desenho aqui, ó. Essa faixinha, quando eu giro, o raio de fora continua sendo 9, mas o de dentro é bem menor do que esse que estaria aqui, ó. Então, ele varia com a função. Como assim? Que distância que vai ser essa aqui, ó? Que comprimento que vai ser esse aqui? Esse comprimento é o 9 menos o y da curva, aquele y ali, que é elevado a 2x. Ele varia. Então, esse aqui é o raio menor. Então, eu tenho que sempre perguntar, quando eu estou fazendo pelo anel, então, sólido de revolução. Sólido de revolução, a gente tem que descobrir se vai ser paralelo ou perpendicular ao eixo de revolução. Para a gente descobrir se vai ser casca cilíndrica, quando é paralelo ao eixo de revolução, ou se vai ser fatiamento, que é o caso desse. Quando é fatiamento, a gente tem seções transversais, perpendiculares ao eixo. E essas seções aqui são anéis. Esses anéis são fatias do nosso sólido. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui para a gente achar o nosso volume desse sólido, quem é o volume desse sólido? O volume vai ser integral. Aonde tem desenho? Se eu estou integrando em relação a x, tem desenho em relação a x de 0 até 1. O que eu vou fazer? Vai ficar π raio ao quadrado, raio maior ao quadrado. Então, isso aqui, ó, π raio maior ao quadrado, é porque a gente está pegando como se fosse a circunferência inteira, o disco inteiro. Π raio ao quadrado. Menos, agora eu vou tirar a parte de dentro, a parte que fez o meu sólido ficar vazado. Menos π raio menor ao quadrado. Quem é o raio menor? 9 menos e elevado a 2x. Curiosamente, pode falar que a montagem é mais difícil e tal, mas os exercícios costumam ser muito mais fáceis. Olha, observe que tem π aqui e π aqui. Então, π é uma constante que eu posso colocar em evidência. A minha integral vai ficar integral de 0 até 1, 9 ao quadrado, 81. Menos, agora eu vou ter que levar isso aqui ao quadrado. Ó. Então, essa parte amarela ali vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Eu fiz de propósito um erro comum aqui, muito comum. As pessoas elevam quadrado e tal, só que tem um bendito menos aqui, ó. Esse menos aqui está multiplicando todo mundo que está aqui. Então, esse menos que está aqui, ele muda o sinal de todo mundo que está ali, ó. Ou eu já coloco direto a distributividade com o menos, ou eu coloco um colchete igual eu fiz agora. Então, muito cuidado para não engolir que essa operação tem que ser feita, multiplicar pela constante negativa ali, menos 1. Então, a minha integral agora, ó, observem que essa última aqui, ó, é a integral de... Quem que é e elevado a 2x ao quadrado? É elevado a 2x vezes e elevado a 2x. Repete a base, somos expoentes. É só multiplicar aqui, ó, esse 4x é a multiplicação. Muito cuidado para não escrever isso aqui ao quadrado. Se você fizer isso ao quadrado, você chega numa integral que nem tem solução. Então, uma propriedade elementar aí de exponencial, né? De repete a base, somos expoentes, ou então multiplique os expoentes, vira uma integral impossível. Então, cuidado com essas propriedades. Então, o π é uma constante. Eu estou com essa integral. Vamos resolver já a integral. Então, olha o que a gente vai ter. Na verdade, vamos escrever melhor essa integral aqui. Vai ficar integral de 0 até 1. 81 menos 9 fica 72. Menos 18 vai ficar mais 18 é elevado... Estou usando a distributividade com o negativo. Menos é elevado a 4x dx. Então, essa integral agora, ela é uma integral praticamente elementar, porque é elevada a kx, fica e elevada a kx sobre k. A gente pode justificar isso fazendo substituição, mas nem precisa, porque isso aparece toda hora e a gente já fez inúmeras vezes. Então, integral de 72 em relação a x, fica 72x, porque o 72 é constante, porque a integral do 1, integral do 1 é x. Mais 18 é constante, quem que é a integral de e elevado a 2x? E elevado a 2x sobre 2, porque na hora de derivar fica e elevado a 2x vezes 2, aí simplifica e fica certinha a integral. Porque toda vez que a gente integra, a gente tem como conferir, né? Ó, quem que é a integral de e elevado a 4x? E elevado a 4x sobre 4. Se eu derivar isso aqui, tem que dar aquela função. Quem que é derivado de 72 vezes x? 72, foi derivado de x dá 1. 18 é constante, quem que é derivada desse? Fica 1 vezes 2, corta, fica certinho. Esse aqui fica 1 vezes 4, que vai cortar, fica certinho.
Observe que é uma integral definida de 0 até 1, então a nossa integral aqui, estou usando o teorema fundamental do cálculo, pelo desenho lá a gente viu que a função era contínua no intervalo, então o que eu tenho que fazer agora é só substituir os limites de integração. Então, eu tenho que substituir primeiro no 1, usando o teorema fundamental do cálculo, então, nessa parte. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai substituir. Ó, vai ficar 72 menos 18 sobre 2 aqui fica 9, e ao quadrado, substituindo 1 aqui, vai ficar menos e elevado a quarta sobre 4. Beleza, substituir no 1. Menos, agora eu vou substituir no 0. Muita gente, substituir no 0 dá 0, ó. Vai ficar 72 vezes 0 é 0. Mais 9, que é o 18 sobre 2, é elevado a 0. É elevado a 0 dá 1, viu? Menos é elevado a 0 sobre 4. Vai ficar 1 quarto aqui. Então, muito cuidado quando substituir no 0, nem sempre dá 0. Nesse caso, é 1 que a gente está comprovando isso. Então, o meu volume vai ficar 72 menos 9e ao quadrado, menos e a quarta sobre 4, menos 72 é 0 aqui, menos 9, que aqui é elevado a 0, dá 1, menos 1 quarto. Para mim, não precisa fazer essa continha aqui, se quiserem fazer 72 menos 9, usar calculadora e tal. Isso é um número, isso aqui, qualquer pessoa que a gente der uma calculadora, ela consegue fazer. Esse passo anterior aqui, ó, tem que conhecer o teorema fundamental do cálculo. Então, não basta parar nesse passo, porque aqui a pessoa tem que substituir primeiro no 1, menos, depois substituir no 0, ó. Então, o que a gente fez? Pegou o 1 e substituiu em todos os valores de x, achamos isso aqui, né? Pegou a primitiva e substituiu, então pegou a primitiva e substituiu no 1. Essa outra parte aqui, a gente pegou a primitiva que a gente tinha achado e substituiu no 0. Isso é usar o teorema fundamental do cálculo. Isso nem todo mundo sabe fazer. Mas essa continha aqui no final, com uma calculadora científica normal, a pessoa já faz, né? Então,